Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, gente. Eu, neste momento, gostaria de compartilhar com vocês algo de Deus, tá? Porque o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso, age de maneira incrível, gente. E eu gostaria de falar para vocês o seguinte, gente, que o nosso Deus, ele se comunica conosco, sabe? Primeiro, através da sua palavra, que a palavra é tudo, né? Tudo se resume, vamos dizer assim, principalmente através da palavra de Deus, né? É um grande bem que Deus tem deixado para cada um de nós, né? E tem gente que, muitas pessoas falam, né? Tem gente que diz, mas a Bíblia foi escrita por ser humano e tal, e as pessoas vão espalhando um isso para o outro. Todo mundo vai acreditar, muitas pessoas vão acreditando nisso, né? Mas eu já falei, gente, eu vou dizer uma coisa, a palavra de Deus está liberada para nós lermos, meditarmos, observarmos, sabe? E além do mais, foi o poder de Deus muito grande em exercício. Em quê? Em fazer com que a palavra de Deus seja escrita, essa que está no papel hoje, né? Fosse escrita por seres humanos, sabe? É tipo falando de igual para igual, de ser humano falando para ser humano, sendo que o responsável, o que foi falado, veio da parte de Deus. Porque se Deus mandasse um animal, já falei sobre isso. Se Deus mandasse um animal escrever, o animal ia obedecer, ia escrever. Mas Deus fez o ser humano escrever as preciosidades de Deus, sabe? E ali quem é responsável pela palavra não é tanto a pessoa que escreveu, não, tá? É Deus o responsável. É igual você dar uma coisa para uma criança, vai ali comprar não sei o quê, entendeu? E manda escrito ali, quem enviou a criança é responsável, sabe? Então, aqui no livro de Daniel, nos fala a palavra do Senhor, né? Que muitas promessas, gente. Meu Deus, muitas promessas. Vocês vão brilhar, né? Como astros resplandecentes. Aí você já fica um pé atrás, né? Que isso, brilhar como astros resplandecentes. E lá na frente Jesus confirma isso. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, ou seja, sem entender nada, como pisando no escuro. Não, você vai entender a vontade de Deus, o querer de Deus, né? E depois Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Está confirmado o que o profeta lá atrás tinha falado, porque Deus também tinha falado para ele, olha Daniel, essas visões que eu estou te dando não é para agora não, são para tempos lá para frente. Algumas coisas eram para aquele tempo, mas outras coisas seriam para o tempo para frente, para os nossos dias, para um tempo atrás, agora passado, e mais lá para frente ainda, sabe? Então toda ela vai se cumprir, gente. Não tem como, diz a Bíblia que até ao cheiro das águas brotará. Uma coisa que vai se desmanchar nas águas, vai brotar, porque Deus vai cumprir tudo que ele falou, sabe? Aos nossos olhos, às vezes, parece até coisa absurda, né? Mas são verdades, são palavras verdadeiras, sabe? Um dia Deus falou, olha gente, vou trazer aqui algumas visões também que Deus trouxe, nos tem trazido nos nossos dias. Lá na palavra de Deus, no profeta Jonas, fala que o Jonas, né, saiu, Deus deu o livramento a ele e saiu do ventre do peixe, gente. Que ele foi parar lá, ele não nasceu lá, mas ele foi parar lá, né, como livramento até, né? Enfim, ele saiu de lá e tal, e foi pregar na cidade de Nínive o que Deus tinha falado. Então, tudo bem. Você depois faça uma pesquisa lá no livro, na própria palavra do Senhor, leia, medite, né? Então, aí agora, ele saiu do ventre do peixe, tudo bem. Agora, quando você vê lá mais adiante, no Novo Testamento, quando Jesus, quando alguém perguntou para Pedro, lá no Novo Testamento agora, deu um salto agora aí, tá, gente? Na palavra do Senhor a gente viaja, Deus nos conduz, né? Então, porque nós conhecemos o caminho, né? Jesus falou, vocês conhecem o caminho. A palavra de Deus era o próprio caminho, porque Jesus é a palavra revelada, né? E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, agora você vê o caso do Pedro, quando alguém perguntou para Pedro, olha, o teu mestre aí, o teu senhor, ele não paga imposto. Como é que fica isso? E Pedro, ele ficou assim meio que, meu Deus, meio sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Ele pensando, devia ter pensado, né? Poxa, o meu mestre é uma pessoa sincera, vamos dizer assim, né? Ele é mais do que uma pessoa sincera, né? Mas o que está acontecendo? Eu sei que o Judas é que é responsável. Ele deve ter pensado isso. O Judas que é responsável, o que aconteceu? Ele que é responsável por tudo, por pagar as contas, para resolver isso, resolver aquilo, é o Judas. E agora está dizendo que meu mestre está devendo.
né? Enfim, pode ter passado isso pela cabeça dele, porque a realidade era essa, né? Naquele tempo era essa. Aí, então, ele vai se aproximar de Jesus sem... Eu acho que ele não estava sabendo ainda o que falar, nem como começar a falar, sabe? Mas só que Jesus, antes que Pedro falasse, Jesus se adiantou. Eu quero dizer para você que no teu caso, no teu problema, na tua dúvida, Jesus se adiantou. Deixa Jesus falar. Deixa Jesus trabalhar. Jesus é maravilhoso, meu Deus. Aí ele vai, né? Quando ele está se aproximando com a mente ainda assim, meio coisa. Oh, meu Deus. Aí Jesus vai e fala: Pedro, tipo assim, os descendentes de reis e os reis, eles têm que pagar tributo? Eles pagam? Aí ele: não. Os descendentes de reis, os reis, eles não pagam, não, impostos, não. Aí Jesus falou: ah, então tá bom. Mas faz o seguinte, Jesus quis dar um exemplo, que Jesus ali, ele tinha a linhagem real. Linhagem real quer dizer linhagem de rei. Jesus era filho de rei, era descendente de rei. Você olha lá, vê aquela Maria simples, a Maria, sabe a Maria, que ele nasceu de Maria? Simples, nasceu dela e nasceu ali, o pessoal ainda não estava entendendo muito ainda, tinha o pai adotivo que era José, uma pessoa, um carpinteiro ali, né, na vida normal, de todo mundo, brincava com todo mundo quando era criança e tal, ali naquela rua, conhecido da rua, depois cresceu um carpinteiro, e Jesus foi criado ali, e agora, né, e a pessoa, sem entender, ele é o quê? Rei? Como assim? Pois é, então Jesus fala, vai lá, Pedro, e... vai lá e pega na boca do peixe uma moeda. E essa moeda, gente, é uma moeda, tá? É moeda de peso, como se fosse uma nota preta hoje, tá? Então, vai lá e pega uma coisa de valor da boca do peixe, vá e pague o imposto por mim e por ti. E agora Jesus não falou assim, pague só por ti, porque eu sou filho de rei, não tenho que pagar e pronto, ponto final, não vou pagar porque eu não sou obrigado. Ele não falou isso. Sabe, gente? Meu Deus, nós temos muito que aprender com Jesus, meu Deus. Pelo Espírito Santo a gente aprende. Então Jesus falou, pague por mim e por ti. Que Jesus não ia ficar batendo boca ali, não, nem ia falar que ele era rei. Até o último momento da sua existência aqui, porque ele é eterno, né? Mas até o último momento, ele não ficou espalhando para o mundo inteiro. Eu sou rei, hein? Ei, pessoal, sabia que eu sou rei? Sabia que eu sou da descendência real? Sabia que eu sou da descendência de Davi? Porque ele andava igual aos outros, com a roupa igual aos outros, e as pessoas pensavam que ele era uma pessoa comum. Ninguém nesse mundo é comum, entendeu? Mas as pessoas pensavam que ele não sabia que ele tinha uma descendência real, sabe? Mas também ele não saiu falando, não. Ele fez a obra. Faça a obra. Faça o que Deus quer que você faça. O resto deixa com o Senhor. Ele vai trabalhar como já tem trabalhado. Deus tem feito obras incríveis, eu tenho admirado o que Deus tem feito. Então, gente, acabando as visões que eu ia falar, nem sei se vai dar falar nesse vídeo, vou continuar com outros vídeos, tá? Então, aí eu falei a história do peixe aí. Eu estava um dia andando numa condução, então, gente, Deus mostrou para mim, como já mostrou muitas coisas, e eu vou falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente fala às vezes com uma pessoa assim, normal, no dia a dia, então a pessoa também tem suas ocupações, tem sua coisa para tratar, para falar, para isso, daqui, não dá muita atenção. E eu sei o quanto é importante isso. Então, eu estou falando aqui no conteúdo para quem estiver ouvindo, né? Então, aliás, eu gostaria de pedir a você para compartilhar isso, tá bom? Aí, então Jesus vai e fala, né? Não, Jesus fala, já falei, tudo bem, já falei. Eu estava na condução e andando e vendo a nuvem, gente, do céu, mas meu Deus, apareceu umas coisas antes, que Deus mostrou, que eu não vou falar aqui, mas depois, Deus mostrou, quase que eu tiro foto, filmo, não fiz nada disso, mas, meu Deus, muito importante, eu via um grande peixe, gente, um grande peixe com a boca aberta e uma coisa brilhosa dentro da boca do peixe, presta atenção, a Bíblia fala aí da moeda, né, da boca do peixe. E eu vi aquele grande peixe, o peixe mais um tom escuro, a nuvem parecia um pouco nuvem escura. Então, aquela moeda, ele com a boca aberta e a coisa brilhosa, eu me lembrei da moeda, né, daí, tipo um estáter, uma coisa assim, saindo da boca, estava na boca do peixe, mas conforme ia passando um vento tão tranquilo, aquela moeda grande de um peixe enorme que estava na nuvem, aquela moeda saía da boca do peixe, o peixe continuava com a boca aberta, e ela ia saindo, gente, aquela coisa brilhosa, saindo, foi para longe, uma distância boa, razoável, sabe?
saiu da boca dele, ficou longe da boca dele, ele continuou com a boca aberta e aquela moeda foi para longe, sabe? Aí eu fiquei meditando, olhando aquela paisagem ali, gente, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, isso aí sabe o que é? Jesus falou um dia, abrirei a minha boca em parábolas, né? E vou trazer muitas riquezas existentes desde antes da fundação do mundo. Ninguém conhece aquela riqueza. E ia sair da boca de Jesus. E sabe o que acontece? O ser humano é comparado a peixe. Então, esse valor, essa moeda, esse bem, ele sai da boca do ungido de Deus. Sai da boca do ungido de Deus. Você tem dado ouvido ao profeta do Senhor. O profeta é um modo de falar, né? Porque profeta, mesmo como missão, era no tempo passado, mas hoje tem o espírito da profecia. Você tem ouvido, porque ele fala a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você tem escutado a palavra de Deus? É um grande bem que está saindo. É uma riqueza que está saindo. Nessa vida, você pode até perder muita coisa aparentemente, mas com Jesus ninguém perde nada. Ninguém perde nada. Gente, aí eu falei, meditando, eu falei, meu Deus, aquele bem que estava saindo da boca do peixe, porque o ser humano é comparado a peixe, comparado, né? A peixe. Que Jesus falou, Pedro, você pescou agora grandes peixes que eu falei para você, que ele falou para ele pescar, né? Porque ele estava a noite toda, não pescou nada, ele era um entendido, ele era um profissional, sabe? E ele não conseguia pescar a noite toda, mas pela manhãzinha, madrugadinha, Jesus chega e fala, tem alguma coisa para comer? Não, não pescamos nada. Lance naquele lado de lá, no mar alto. E ele foi no lugar que Jesus falou. Você tem ido no lugar que Jesus falou? Você tem ouvido o que Jesus falou para você ouvir? Você tem falado o que Jesus tem falado para você falar? Você tem se calado quando Jesus fala para você não falar? Tudo isso é importante. Ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer, né? Então ele vai, ele pega aquele grande peixe, né? E agora, o que acontece, gente? Ali, então, Jesus, quando ele consegue pescar muitos peixes, né? Então, Jesus fala, farei de você agora pescadores de homens. Eu vou fazer você pescador de almas. Então, o ser humano é comparado a peixe. Então, de uma coisa, Jesus trouxe uma outra coisa, uma comparação ali. Entendeu? E ele pescou 3.000 almas, né? Vamos dizer assim, ganhou para o Senhor na primeira lançada da rede, que agora é a palavra. Sabe, gente? Então eu vi essa visão, meu Deus, ele fiquei parado. E Deus me fez levantar do lugar para ficar ali naquele local onde eu estava no momento, sabe? Eu fiquei observando, olhando, né? E Deus, eu falei, meu Deus, Deus estava falando para mim, porque todo mundo estava distraído. Ninguém estava atento nesse momento, porque claro, né? Nessa hora cada um está atento a uma coisa que também pode ser importante. Então eu falei, meu Deus, então eu já falei, gente, eu tenho outras ainda, muitas coisas importantíssimas da parte do Senhor. Então o conselho é, ouça a palavra de Deus, vá na fonte, que é a Bíblia Sagrada, tá? E Deus vai enviar também mensageiras com palavras verdadeiras. E de repente pode ser até você, né? Bom, gente, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus e compartilhe em nome de Jesus a paz para ti, amém.